Olá, meus irmãos e minhas irmãs, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, eu vou me apresentar. Sou José Augusto, fundador da SDF Alto-Falantes, mas eu estou aqui agora nesse vídeo por um pedido especial do nosso Senhor para fazer o momento da fé. Meus irmãos, ao longo da semana, o Senhor tocou ao meu coração a respeito de algo que vem acontecendo no meio de nós e Ele quer muito que eu esclareça para vocês. Por isso, vou pedir para que vocês fiquem nesse vídeo até o final comigo. Meus irmãos, tem duas passagens nas Escrituras Sagradas onde o Senhor quer que eu reflita com vocês ao que Ele ensinou, pessoal. Não é ao que as pessoas falam, mas é ao que o Senhor ensinou. Vamos lá, nós vamos começar no capítulo 5 de Mateus, no versículo 44. Vamos lá. Eu vos digo, porém, amai a vossos inimigos, bendizeis os que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Agora, para complementar esta fala, ele me levou lá em Tiago, no capítulo 5, no versículo 16. Então vamos para lá. Eu deixei com as marcações aqui para ficar mais fácil, pessoal. Vamos lá. (verso 16) diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sarareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. É uma afirmação que ele faz aqui nesta passagem. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Vamos lá. Mateus. O que ele disse em Mateus capítulo 5, 44? Ele diz que nós devemos orar pelos nossos inimigos, aqueles que nos maldizem, que dizem coisas más de nós. E aqui em seguida, em Tiago 5, 16, ele diz que a oração, orai uns pelos outros. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Isso me chamou muito a atenção quando ele trouxe para essas duas passagens, para que eu fizesse uma reflexão. Eu falei, Senhor, qual é a dificuldade? Ele falou, a dificuldade que as pessoas deste mundo agora vêm passando é o quê? Eles não entenderam os princípios de amar um ao outro. Por que eu estou pedindo para amar o inimigo? Porque hoje eles fizeram uma separação política, uma separação de crenças, de idolatrias, de jogos, de apostas, de direcionamentos que cada um tem o seu. Cada um tem o seu. Agora eu quero dizer para vocês, irmãos, o porquê que eu fiquei implorando a Deus um direcionamento para que eu pudesse me alimentar do que vem acontecendo no dia de agora. Porque primeiro, pessoal, eu preciso que Ele me esclareça o que está acontecendo, para que eu entenda. Porque o meu princípio de vida é hoje direcionado para Ele. Então não adianta eu ficar olhando o mundo, porque o mundo é a perdição, o mundo é do maligno, o mundo é da discórdia, não é do amor. O único que amou e deu a sua vida na cruz por todos, foi Jesus. E eu vou agora para a cruz por quem votou por um ou por outro, por quem torce para um time de futebol ou para o outro, para quem faz isso ou faz aquilo, não teve separação. Jesus se entregou por todos.
E nessa fala, quando ele traz em Mateus 5,44 para falar, você tem que orar pelo seu inimigo, então tenta imaginar agora que a sua mente, olha só o que eu estou falando, meus irmãos, a sua mente declara alguém como seu inimigo. Porque nós sabemos que não temos inimigos, nós temos irmãos perante Deus e Jesus Cristo. Nós temos irmãos, e eles não são seus inimigos. Mas digamos que você tenha ele como seu inimigo. Ele está dizendo que é para orar pelo seu inimigo, que é para amar o seu inimigo, que é para fazer o bem para o seu inimigo que está na sua cabeça. O inimigo que está na sua cabeça, que você pode declarar alguém como seu inimigo, você deve orar por ele. E o reforço que vem lá em Tiago, capítulo 5,16, aonde ele fala, orai uns pelos outros, porque a oração de um justo tem muito efeito, faz efeito. A oração de um justo, olha só, prestem atenção, a oração de um justo faz efeito. Ore pelo aquele que você imagina que é seu inimigo, ore por ele, abençoa ele, faz o bem para ele. Vocês estão entendendo a relação de onde o Senhor traz a gente no nosso momento de fé aqui agora? E eu estou aqui agora, meus irmãos, porque eu estou direcionado pelo Espírito Santo. Porque quando ele me deu essa revelação, eu me coloquei de joelhos, porque eu comecei a não me conter pelas minhas lágrimas, porque ele trouxe para agora o que nós estamos vivendo. Sabe por quê, meus irmãos? Porque você sabe o que eu estou vendo em comentários de guerras e de tudo, de disputas, discórdias de internet? Deus poderia matar essa pessoa, Deus poderia fazer isso com aquela pessoa. As pessoas se dividiram porque aquele que ele vê o outro como inimigo, ele quer que Deus manda um raio lá e mata a pessoa. Só que ele está ensinando ao contrário aqui. Ele está ensinando que é para abençoar, que é para amar ele, que é para orar por ele. Só que também em Tiago, capítulo 5,16, ele diz que a oração do justo faz efeito. Por isso que agora é como desafio, eu quero dizer para vocês aqui, se alguém vê esse vídeo desse lado, conhece um pastor, um padre, um pai de santo, qualquer pessoa que declara alguma fé, é um desafio agora, é um desafio. Eu quero que você mande esse vídeo aqui agora e fala assim para ele, eu quero que você me explique agora o porquê que nós temos tantas pessoas dizendo o nome de Deus e dizendo em oração que as pessoas que estão nesse mundo fazem o mal uma para outra e ele não está fazendo nada. E ele diz aqui que se tiver um justo, a oração faz efeito. Então eu convido agora qualquer um desses religiosos, para que faça essa oração, se ele é justo, se ele é alinhado com os princípios de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, para poder fazer algo nesse mundo agora. Eu desafio qualquer um. Qualquer um, meus irmãos. Sabe o porquê? Porque a guerra não é da carne, a guerra é espiritual. Em primeiro, a guerra é espiritual. Eu consagro tudo o que eu faço a Deus. E eu peço o direcionamento desta vida para viver em conduta e andar sobre a justiça dele. Foi a quem eu me consagrei, a quem eu me coloquei. Por isso, meus irmãos, por isso que eu peço que vocês não acreditem nas pessoas que estão blasfemando com o nome de Deus, com as pessoas que estão buscando um Deus da destruição. Esse Deus que veio Salvador, esse Jesus que veio para nos salvar, ele vai julgar, mas não é agora aqui na terra, não é agora, é depois, é quando você fechar os seus olhos, este mundo, para esta carne, você vai estar diante do Rei,
diante do julgamento que está escrito aqui nas Escrituras. E esta hora, meus irmãos, esta hora, eu não posso fazer nada por você, eu não posso fazer nada pela minha esposa, eu não posso fazer pelos meus pais, eu não posso fazer pelos meus filhos. Esta hora é por mim, é pelo que eu fiz, pelo que eu sou. Cada um declarará aquilo que fez. Então, se você vê aí fora alguém falando, alguém fazendo coisas que não estão alinhadas com os princípios das Escrituras Sagradas, aquilo que Deus instituiu e deixou para que hoje nós não fôssemos enganados. Sabe por que eu estou falando disso agora para vocês? Eu cansei de falar já, porque não tem pessoas neste mundo alinhadas com os princípios de Deus, para que eu pudesse agora estar tranquilo e não tendo que fazer o momento da fé para abrir os olhos de vocês. Por isso que eu peço, encarecidamente, manda para quem você ama, para quem você gosta, para que ouça essa palavra, para que entenda que se você na sua mente tem alguém como inimigo, se você enxerga, e se você declara justo, se você declara que o seu alinhamento está com Deus, ora por ele, abençoa ele, ama ele, porque a oração de um justo faz efeito. Porém, o meu ego, o meu egoísmo, declara uma pessoa como inimigo na minha mente e sabe que eu vou desejar para ela o mal, a desgraça para ela. Não é esse Deus, não é esse Deus que está escrito aqui, meus irmãos, não é esse Deus que está escrito aqui. E Deus me incomoda diariamente, porque eu estou vendo essa sensação de disputa, de idolatria por seres humanos pecadores. E ninguém, para ouvir o que está escrito aqui, que Deus pede. Ninguém quer cumprir o que Deus instituiu. Ninguém. Mas as pessoas querem falar, enganar as pessoas usando o nome de Deus. Isso é blasfêmia. E isso será cobrado, meus irmãos, vocês não precisam se preocupar. Porque é muito mais fácil eu achar que alguém está fazendo mal para alguém ou para mim e declarar essa pessoa no meu pensamento como meu inimigo e falar para Deus, Deus, destrói a vida dela, arranca a vida dela. É muito mais fácil do que eu orar e falar, Senhor, eu sou justo, eu me coloquei diante de Ti, meu Deus, eu te peço que o Senhor abençoe essa pessoa e que dentro dela saia essa maldade que ela está vivendo e que o Senhor possa fazer morada lá, abençoando e trazendo essa pessoa para uma nova vida, tirar ela das trevas que ela está vivendo. Meus irmãos, não é com pancada, não é com força, com a força, com a guerra que isso vai acontecer, mas é com os justos, porque o Senhor ouve os justos. E por isso que eu estou aqui para desafiar qualquer pastor, qualquer padre, qualquer pai de santo, qualquer um que declara alguma fé e dizendo que Deus é poderoso para fazer isso, para fazer aquilo. Eu faço um desafio. Nós vamos colocar uma posição de oração e eu sozinho me declaro acima de qualquer um deles, a qualquer um deles, porque eu sei quem está aqui acima de mim, me deixando agora, de pé aqui diante de vocês. Se eu estou aqui hoje é porque Ele permitiu que eu estivesse aqui, então Ele é a autoridade, e eu desafio qualquer um. Por quê, meus irmãos? Porque eu estou alinhado com a palavra de Deus e com a justiça e os seus princípios. Eu não estou aqui para descumprir. Então, por isso que a regra é clara diante do que eu trouxe para vocês agora. Se na minha mente eu vejo alguém como inimigo, como alguém que prejudica alguém, eu tomo providência como o Senhor pediu em Tiago, capítulo 5, versículo 16. A oração do justo faz efeito. Então, Senhor, abençoa essa pessoa. Senhor, tira o mal da vida dela. Senhor,
Eu peço que o Senhor venha transformar a vida dela. Eu peço que o Senhor, através da vida dela, possa fazer coisas boas. Senhor, começa a orar, meus irmãos, começa a orar. Mas eu acho engraçado pessoas religiosas, eu falo num contexto desde o crente até o espírita, todos, dizer que Deus vai mandar fogo e vai matar a pessoa, eu vou orar para arrancar a vida dela. Eu desafio, vou fazer um desafio agora, mais justo que tudo, eu faço um desafio com vocês. Pede para Deus tirar a vida do Trump agora, do Trump. Pede para tirar a vida dele, sabe por quê? Porque ele está mandando bomba, ele não está matando só pessoas ruins, está matando criança, está matando mulher, está matando um monte de gente. É vidas que estão sendo ceifadas, estão perdidas, são vidas, são seres humanos que qualquer um de nós pode fazer o que quiser nessa vida. Chegará diante de Deus e lá será julgado. E agora eu convido. Vou trazer outro agora, hein? Eu fiz o primeiro desafio. Vamos orar, porque o Trump está matando um monte de gente. Vamos orar para aqueles que estão falando que o Lula está fazendo mal para as pessoas. Vamos tirar a vida do Lula. Olha o desafio. Cadê um justo? Eu quero, vem para o desafio comigo. Vamos pedir para Deus, vamos não, porque eu não sou louco. Eu vou pedir para Deus abençoar o Lula para que ele faça coisas boas. Eu vou pedir para que Deus abençoe o Trump para ele fazer coisas boas, parar de fazer coisas más. Porque se ele está ceifando a vida de crianças, de mulheres, de um monte de gente, ele está fazendo coisas ruins. Então eu desafio. Aparece um justo para o meu desafio, eu vou orar para que o Lula permaneça, para que o Trump permaneça e para que eles possam mudar a ruindade que tem dentro de um ou de outro para fazer coisas boas, para transformação. Eu quero dizer, eu estou falando agora de dois senhores da nação. Nós estamos falando de quem está administrando o Estado brasileiro hoje, o território brasileiro e o território americano. Eu estou falando dos dois. Se o Lula está fazendo mal, pede para Deus tirar a vida dele. Eu vou pedir para Deus transformar ele para ele fazer mais bem para as pessoas. Se o Trump está fazendo mal para as pessoas, vocês vão orar para Deus tirar a vida dele. Eu vou orar para Deus transformar ele e fazer coisas boas. Eu faço um desafio. Por quê, meus irmãos? Não é com a carne, não é com guerra. Não é tirando a vida das pessoas que vai resolver alguma coisa. É com oração, é com oração. É pedindo para que Deus transforme a vida dessas pessoas, para que eles façam o bem. Agora eu vou dar um exemplo para vocês. Eles vão continuar fazendo mal. Eu citei eles dois como exemplo, mas são muitas gentes em tudo que é lugar. Eles continuam fazendo mal. Cabe a mim julgar eles? Não. Porque eu já sei quem vai julgar eles. Eu já sei. Meus irmãos, não há possibilidade do nosso Senhor ouvir a oração para destruir a vida de alguém. Não há essa possibilidade. Não há. Às vezes a gente encontra pessoas desejando a morte do Bolsonaro. Gente, onde vocês estão com a cabeça? Vocês têm que orar pela vida do Bolsonaro, vocês têm que orar pela vida do Lula, vocês têm que orar pela vida do Trump, vocês têm que orar pela vida deles, vocês têm que orar pelos inimigos que estão na cabeça de vocês, que vocês declaram o seu próximo, aquele que Jesus pediu para você amar o seu próximo. Vocês não colocaram na cabeça de vocês ainda que tem que amar a eles, tem que orar por todos eles, que tem que pedir para que Deus abençoe a vida deles. E se eles continuarem fazendo mal, eles serão julgados. Mas não é por você, não é por mim, não é por nós. Nós temos que pedir para que Deus abençoe a todos eles, para que Deus transforme a vida de todos eles. Irmãos, eu usei a política, eu usei todos eles para vocês, porque hoje isso virou disputa. E aí a pessoa tem um outro
irmão, porque é irmão, você é meu irmão, minha irmã, todos somos irmãos perante Deus. Se você está baseado no mesmo princípio do que eu creio que está aqui nas Escrituras Sagradas, nós somos irmãos. E como que eu vou ter na minha mente, aquele meu irmão ali, aquela pessoa é meu inimigo? Eu vou pedir para Deus destruir aquela pessoa. Gente, isso não existe. Isso nunca vai acontecer. Isso não é nada com Deus. O que Ele vai fazer é o julgamento de todos, de todos. E aquilo que você desejar é aquilo que você vai colher. Olha o que eu estou falando. O que você deseja é o que você colhe. O que você planta é o que você colhe. Por isso, fiquem atentos, atentos ao que eu acabei de mostrar para vocês aqui nas Escrituras Sagradas. A passagem de Mateus, capítulo 5, 44, onde ele pede para a gente, aqueles que maldizem nós, aqueles que fazem o mal, falam mal de nós, ele está pedindo para nós orar e para nós amar, para nós abençoar. E isso provém de Deus. Tiago 5,16, orai uns pelos outros, e a oração de um justo faz efeito. A oração de um justo. Porém, meus irmãos, o justo deve orar para pedir para abençoar, para pedir para transformar, para pedir para iluminar a vida daquela pessoa, porque se ela está na conduta do mal, ela, assim como eu falei, a salvação é individual. Eu posso me salvar com as minhas atitudes, com aquilo que eu faço diante desta vida, da minha carne, neste momento, porque eu serei julgado. O que você faz, o que você deseja, o que eles fazem, o que eles desejam, então cada um será julgado segundo as suas obras, aquilo que fez. Quer fazer o que está escrito, aquilo que provém da parte de Deus, então aquele que você enxerga como mal, aquele que você vê fazendo mal, ore por ele, porque se você é justo, a sua oração faz efeito. Está escrito aqui. Então, meus irmãos, Deus, Jesus, é acima de tudo e de todos, mas tudo com ordem e decência, da maneira correta, da maneira que está aqui. Ama o teu inimigo, ora pelo teu inimigo. Abençoa, a oração de um justo faz efeito. Ora uns pelos outros, e não é oração, arranca a vida dele, tira aquele, faz isso para aquele, destrói aquele. Não é assim. Esse não é o jeito certo. Por isso, meus irmãos, eu entrego mais esta consagração a Deus, porque Ele me usou para estar aqui. Eu entrego para Ele, para que Ele venha tirar as escamas dos olhos de vocês, para que vocês comecem a enxergar tudo que está acontecendo aí fora, que não provém das Escrituras, não provém da parte de Deus, não provém. Abram os olhos de vocês, e se vocês gostam de alguém, manda esse vídeo para essa pessoa, porque eu não estou aqui por fama, eu não estou aqui por dinheiro, eu não estou aqui por nada, mas eu estou só para alertar vocês, para não ter a conduta má das pessoas que vêm aí fora, blasfemando o nome de Deus e praticando mal, porque esses serão condenados, e a eternidade está garantida no inferno, e eu posso afirmar para vocês. Por isso, mais uma vez, eu entrego para vocês este momento de fé, pedindo que Deus venha abençoar e venha abrir os olhos de vocês através do conhecimento, porque conheceis a verdade e a verdade vos libertará. E se Deus precisa que eu esteja aqui fazendo um momento de fé para falar a verdade e mostrar para vocês a verdade, eu não vou recusar. Eu vou vir, vou parar o que eu estou fazendo e vou fazer um momento de fé para alertar vocês sobre a verdade. Então é isso, meus irmãos. Até o próximo vídeo e que Deus abençoe a todos nós. Amém.